Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Paddock. E olha só, hoje o programa é super especial. Vocês estão acostumados a ver pilotos aqui, mas na edição de hoje, nesse esquenta para o Grande Prêmio São Paulo, nós trouxemos 3 influenciadores fantásticos para debruçar aí sobre a temporada 2024 da Fórmula 1. Thali, seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, gente, eu sou a Thalia, falo de Fórmula 1 nas minhas redes sociais. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater um papo sobre essa temporada, que tem sido bem maluca, bem interessante também. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Manu Luiz, bem-vinda. Olá, eu sou a Manu Luiz. Eu geralmente misturo Fórmula 1 e academia, mas hoje a gente não vai treinar e falar sobre Fórmula 1. A gente está no Papo de Paddock e vai falar sobre Fórmula 1. Olha só, ela já fez toda uma apresentação, aí foi embora. Moa Spirlandelli, seja muito bem-vinda. Oh, muito legal estar aqui, legal estar com a Thali, com a Manu. Eu sou o Moa, faço conteúdo no Reaceleração há mais ou menos uns 2 anos. E como a Thali comentou, falar dessa temporada até agora tem muito assunto para falar. Tanto coisas polêmicas como coisas muito legais. Olha só, a gente anunciou que também a Laís ia estar com a gente no programa de hoje. Ela teve imprevistos, não pôde comparecer, pediu desculpas, mas já garantiu a presença dela no próximo Na Reta dos Boxes especial aí para comentar sobre como foi o fim de semana da Fórmula 1, segunda-feira pós-GP de Austin. Por falar nisso, fim de semana de corrida Race Week depois de vários dias sem corrida. A abstinência que a gente tava, né? Parecia um ano sem Fórmula 1. A abstinência. Qual a expectativa de vocês, Thali? Muito alta. Estou muito, sim, ansiosa. Quero saber como que a Ferrari vai se comportar nesse circuito. Eu espero que bem, né? Que já basta os ocorridos nas últimas corridas. Não tá fácil para nós ferraristas, né? Tá difícil. Então, a gente sempre tem aquela esperança, que às vezes é derrubada, mas a gente não perde. Então, eu sou muito ansiosa. Acho que vai ser muito bom. A esperança do ferrarista sempre tá alta, né? Sempre. Ilusão, assim. Ilusão, olha. Exato. E aí, Mo, qual a expectativa? Mais um GP? Ó, agora os campeonatos estão ficando cada vez mais acirrados, né? Então, tanto tem uma expectativa do Norris, será que ele vai chegar? Será que ele vai vencer? Será que realmente ele vai encostar no Max? Será que o carro do Max vai quebrar, igual já aconteceu esse ano? Para deixar mais emocionante, o que eu quero é que seja um GP que crie esse caos, porque a gente quer chegar e ter igual aconteceu em 2021. Imagina chegar em Abu Dhabi com o Norris e o Max próximo. Então, eu quero que Austin, agora nesse final de semana, aconteça de tudo para Abu Dhabi ter essa disputa. Quero ver o sofredor da McLaren, assim, sofrer mesmo, né? Exato. Olha, ela tá hoje a vapor, já querendo, já tá com o ferrarista, já tá Não, com... eu como mercedista, assim, ver ele falar de Abu Dhabi, assim, pega. Não recomendo. Pega o coração. Não recomendo. Mas agora eu queria que vocês contassem um pouquinho da carreira de vocês. Vocês são influenciadores, eu queria apresentá-los ao nosso público que acompanha aqui o Band Esportes. Como é que vocês começaram? Por você, Thalia, como é que você chegou aqui onde está hoje? Então, tudo começou por conta do meu pai. Eu assisto Fórmula 1 desde muito pequena. Ele sempre foi ferrarista, sempre teve uma ligação com isso, já assistiu corridas, enfim, já viu até o Michael Schumacher. Então, isso foi um peso que me trouxe para me tornar ferrarista. Como eu cheguei até aqui, foi que na época que eu assisti, eu não via muita gente falando sobre Fórmula 1, principalmente mulheres. Agora, graças a Deus, a gente tem várias mulheres, e isso é ótimo. E eu me sentia muito sozinha, porque as pessoas que eu tinha para conversar eram meu pai e a minha irmã, né, que eu colocava ali, tipo, assistir. Obrigado, né? Então, não tinha muita gente para conversar, eu me sentia sozinha. Tanto que meu primeiro vídeo foi, gente, vamos fazer amizade, vocês que gostam de Fórmula 1. E foi muito, assim, na inocência, né? Então, eu postei isso, viralizou esse vídeo, eu comecei a falar mais e pensei, nossa, quero muito ensinar as pessoas sobre isso. E foi aí que surgiu a ideia e a oportunidade de falar sobre Fórmula 1. Hoje eu falo sobre Fórmula 1 e também eu cozinho algo típico de cada país que a Fórmula 1 está passando, que eu gosto muito dessa interação cultural. Então, todo GP que tem, eu faço um prato típico, comento sobre a corrida, enfim. É algo que eu gosto muito de fazer, ensinando as outras pessoas, mostrando também a cultura de cada país que a Fórmula 1 está passando. Além de Você ensinar, solta seus vídeos que horário? Geralmente 6 horas, por aí. Da manhã? Não, da noite. Porque você assistir o GP vendo o vídeo da Thali com fome às 6 da manhã é complicado. Geralmente é 6 horas, assim. Mas 6 horas também o pessoal tá com fome, né? Horinha da janta e tal. Então, assim... Já aprende a cozinhar, já vai ali vendo. Exatamente, faz. já tem o passo a passo, enfim. Mas a gente acaba até aprendendo muito. Eu aprendi muita coisa cultural de cada país que eu não fazia ideia. Que eu vou lá pesquisar para fazer os vídeos. E é muito interessante essa riqueza cultural que a gente acaba tendo. Porque a gente cria conteúdo, mas eu aprendo muito criando conteúdo. Isso que é o mais interessante. O tanto que eu já aprendi de lá para cá, apenas criando conteúdo, foi assim, gigante. Então, é muito interessante.
Agora da Manu, eu confesso pra vocês que eu vejo os vídeos dela, eu fico cansado, porque ela treina, ela rala, e é 24 horas por dia. Eu abro o Instagram, Manu, tá lá a Manu na academia. Não, é realmente uma vida, Como é que assim. surgiu isso, Manu? Assim, eu sempre gostei muito de academia, assim. Eu sempre fui, não faltava nunca. Assim, era um ritual pra mim. E aí, num belo dia, né, eu comecei a gravar depois do GP de Miami. Que foi assim, o estalo do Norris falou assim, eu tenho um conteúdo muito valioso, assim, na minha mão. Aí eu pensei assim, vou levar meu tripé e meu microfoninho pra gravar na academia. Todo mundo me incentivou muito. Aí eu cheguei e botei lá, fiz. É o que eu gosto de fazer, academia e Fórmula 1. Tá perfeito, assim. E eu postei o vídeo e viralizou também. Assim, porque quando viraliza, a gente tem a ideia de que, pô, realmente o público quer ver isso. Motiva É também, legal. né? Porque a gente começa num medo. Todo mundo começa com muito medo. E assim, os fãs que a gente acaba ganhando são as coisas que motivam a gente a continuar fazendo. Assim, porque as DMs, os comentários, estar lá faz aquela diferença completa, assim. E aí eu comecei a fazer, comecei a gostar de fazer, vi que tava dando retorno e eu falei assim, vou continuar. Por que não, né? E aí agora eu tô aqui gravando e falando sobre Fórmula 1. Inimiga da timidez, de colocar a câmera lá e gravar, eu não tenho essa coragem. Nossa, Muito eu corajosa. eu também ainda Uma não. vergonha. Assim, eu conheci a academia inteira, então assim, foi algo bem fácil, porque eu acabo sendo realmente a inimiga da timidez. Uma mão na supina e a outra na câmera pra gravar o conteúdo e vai embora. E aí, Moa? Ela ainda é inspiração pra gente, ó, pra mim, pra Thalia, porque eu ainda não faço isso, então já é inspiração pra fazer. Pô, e aí? Conta um pouquinho pra gente essa história. Comigo também, assim como a Thalia, acredito que a Manu, assistia a Fórmula 1 desde criança. Infelizmente não peguei a época do Senna. Tenho uma lembrança triste, que eu tinha 4 anos, mais ou menos, quando o Senna faleceu. E eu lembro dos meus pais, da minha mãe chorando. É a única lembrança que eu tenho, é esse momento triste. Depois acompanhei muito a época do Rubinho, por isso também torço para Ferrari, por causa dessa época do Rubinho. E depois disso fui fazer faculdade. Fiz engenharia mecânica, Ó. também incentivado por essa coisa de automobilismo. Só que aí eu parei de um pouco de acompanhar a Fórmula 1. E desde criança eu também gosto muito de NBA. E aí, com a pandemia em 2020, a gente sabe todo o caos que foi. E aí, um curso de autoconhecimento lá, que muitos cursos que a gente fez, tinha que gravar um vídeo para esse curso. Todo aquele receio, né? Pô, vou ter que apontar a câmera para mim Dá e um tal. medo no começo. E era uma coisa interna, só para o pessoal do curso. Coloquei lá, sentei no chão, coloquei a cadeira, meu celular na horizontal, gravei um vídeo de 2 minutos. Na hora que eu parei de gravar o vídeo, eu falei, nossa, é legal fazer isso. Pô, eu acho que eu gosto de NBA, na época eu estava acompanhando Fórmula 1 e NBA, e eu falei, acho que eu vou criar uma página de NBA. Comecei na NBA e 1 ano e pouco depois, há uns 2 anos, falei, pô, eu gosto muito de Fórmula 1, vou fazer também para Fórmula 1. Então, no Reaceleração, o meu foco, que é o conteúdo, a gente faz muito conteúdo que a gente, como a Thalia falou, a Manu também, a gente faz o conteúdo que a gente gosta até de consumir. Então, o que eu gosto é de ouvir a opinião das pessoas, o que ela achou daquela batida, daquela disputa de posição. Então, eu tento um pouco no Reaceleração trazer a minha visão sobre tudo que está acontecendo. Então, resumindo, foi essa a trajetória até hoje. Thalia, você falou na sua apresentação um pouquinho dessa temporada. Tá agitada, tá caótica, na verdade. A gente até comentava um pouco nos bastidores. 2024 sendo um ano surpreendente, né? Sim, foi breaking atrás de break. Eu até comentei, gente, é tanta informação pra lembrar desde o início de notícias e breaks que saíram que às vezes a gente até se Tem esquece. uns horários horríveis. Eu acordo e já tem todo um... Exatamente, é madrugada, break, é de noite, break, gente. Loucura, né? Pra mim, como ferrarista, né, o que acho que mais impactou foi a saída do Carlos Sainz e a entrada do Lewis Hamilton, que foi uma das maiores mudanças que a gente vai ter para agora, o Lewis Hamilton entrando na Ferrari. Fiquei um pouco triste pelo Carlos Sainz, gosto muito dele, mas eu acredito que o Hamilton vai trazer, sim, uma bagagem muito boa para a Ferrari. Além disso, nessa temporada, né, a gente teve vitória de Leclerc em Mônaco, a primeira vitória dele. Então, assim, coisas muito legais acontecendo com a Ferrari, apesar, né, das coisas ruins que a gente ignora, deixa abaixo, das estratégias que não foram tão legais.
Mas foi uma temporada, assim, de muita notícia, inclusive muita notícia boa, novos regulamentos para 2026, né? Que a gente Notícia que a gente tá esperando Notícia ainda, que a gente né? tá esperando, com informações que a gente tá esperando. Soltem essa notícia Tá logo. agoniado, já não sai, o break que a gente quer não vem. Exatamente, mas tá sendo, acho que, uma das temporadas mais legais para assistir, até para quem tá começando a assistir Fórmula 1. Muita Eu acho sorte. que 2024 tá sendo a temporada mais interessante, mais movimentada, assim, dos últimos anos para se assistir. Então a gente tá num momento muito bom, assim, pra Fórmula 1. Você sabe que na reta dos boxes a gente falava muito sobre isso, e ano passado a gente encerrou a temporada falando, ano que vem vai ser mais um ano De de dominância. supremacia de Max Verstappen, ele vai levar. Comecei a temporada, o primeiro programa, eu falei assim, gente, já deu, já é Verstappen, assim, tô pagando minha língua ao decorrer da temporada. Porque é isso, né, Manu? Essa temporada tá sendo muito surpreendente, coisas que a gente nem imaginava e nem sonhava tá acontecendo. Então, como você falou, começou assim, com a dominância do Verstappen. E aos poucos a McLaren foi começando a aparecer. Se você for assistir os GPs antigos, você vai vendo que vai aparecendo Norris, vai aparecendo Piastri no pódio. Assim, o Leclerc tá sempre no pódio, né? O rei dos pódios. Mas assim, eles vão aparecendo devagarinho. Igual a Thali falou, eu sou mercedista, mas assim, meu favorito assim é o Sainz. Então, pra mim, é uma dor ver o Hamilton sair da Mercedes e é uma dor ver o Sainz saindo da Ferrari. Porque assim, eu gosto muito da Williams. Eu, assim, tanto da Williams e a Mercedes, elas estão lá juntinhas, né? Então, ele ter ido pra Williams, pra mim, foi uma coisa muito boa. Eu gostei do Sainz, da notícia do Sainz na Williams e do lado do Albon. Boa, essa estratégia do Sainz ir para Williams, o que você acha? Daqui uma temporada, duas, novo regulamento? Ó, vamos começar aqui a nossas. A Manu estava indo contra, agora eu vou contra ela. Que eu não gostei muito, mas eu entendo, mas não acho que foi uma coisa boa, pensando em carreira do Sainz, a ida dele para Williams. Foi uma aposta, pode dar certo, mas olhando agora, eu não acredito que tenha sido uma coisa boa, mas eu também acho que ele não tinha. Ele estava numa situação que também os pilotos não têm como prever. É aquela que, situação, ou você fica ou você sai. Ó, você vai. A gente vai colocar o Hamilton. Não tem muito como você disputar com o Hamilton, né? Então, você vai ter que achar algum lugar. Provavelmente, encaixa, né? assim como. Um parênteses aqui, assim como a situação do Drogovic, nosso brasileiro. No momento que você vai bater na porta das equipes, às vezes já estão. Às vezes você é até o melhor piloto que aquele um ou dois pilotos que tá ali. Só que na hora que você foi bater, bater na porta, o contrato já tá fechado. Exatamente. Então eu acho que com o Sainz ele deu o azar de. Aí não sei se deram a notícia dele que o Hamilton estava negociando muito tarde, e aí não deu tempo dele mexer os pauzinhos ali dele. Eu acho que foi ruim para a carreira dele, mas também concordo que acho que ele não teve muito o que fazer, foi o melhor que apareceu. Eu acho que antes, realmente, ele ficar com um assento na Williams, por exemplo, do que ele ficar fora. Porque ele ficar fora, para ele entrar de volta, é mais difícil do que você já estar lá. Porque se você tem uma entrada na Williams, praticamente você já tem uma entrada para Mercedes, né? Vamos dizer assim, foi o que aconteceu com o Russell, na época dele da Williams para Mercedes. Então eu acredito, assim, achismo meu mesmo, né? Há uma esperança nessa linha da Mercedes. Então, por exemplo, ele também já foi cria da Toro Rosso, né? Eu achei que ele ia para Red Bull no começo, assim. Tipo, eu achei que, por exemplo, o contrato do Pérez não ia sustentar, mas acabou sustentando. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Os boatos são enormes, né? Quando anunciaram a saída dele, meu Deus, ele estava confirmado em todas as equipes, né? Todas as equipes tinham uma vaga para Carlos Sainz, porque era tanto boato que saiu, né? Mas depois que confirmou realmente para Williams, é que é aquela coisa, né? Você não tem muita opção. É o que apareceu para ele, o que foi melhor. Se ele não aceita, acabou. Fica fora. Fica fora. Então, Imagina assim, é isso. só se ele aparece numa Mercedes, igual ela falou. Aí ele vai olhar pra mim e falar: e aí, Moa, o que você tava falando que foi uma decisão ruim? Aí Né? a gente vai fazer um programa de revanche. Vão vir vocês três, Vai que já abrir vão deixar comigo, anotado né? aqui. E aí, Moa, o que você tinha falado sobre a Williams mesmo? Eu vou fazer um corte especial, vou mostrar pra vocês aí esse trecho de você falando. Mas vocês estão falando de um ponto muito legal e falaram de breaking news e tudo. Thali, você acha que essa quantidade de fofoca, essas alimentações, por exemplo, o Pérez está confirmado em todas as equipes, isso prejudica o fã do automobilismo, principalmente aqueles que estão começando agora? Eu acredito que, de certa forma, sim. Os boatos, quando em grande quantidade, eles podem confundir as pessoas.
e criar até um certo tipo de tensão para as próprias equipes. A gente já ouviu falar de boatos que às vezes acabam atrapalhando as formas como as negociações acontecem, porque boatos e notícias, muitas vezes não verdadeiras, acabam influenciando essa questão de negociação, a pressão em cima de alguma equipe, um lado dos fãs querendo muito alguma coisa, tem sempre algo que pode interferir em uma negociação ou outra. Então, assim, de certa forma, eu acho que pode atrapalhar um pouco o fã de Fórmula 1 que já tá ali assistindo, mas de certa forma é um entretenimento, né? Aquilo que mantém a gente, meu Deus, Aquela será que isso, né? será que vai? Então, assim, tem os dois lados. Tem um lado que pode te atrapalhar, mas tem um lado que mantém o fã ali, aquela esperança de será que meu piloto vai para tal equipe? Será que isso vai acontecer? É o que mantém a gente animado, o que mantém a gente com vontade de estar sempre olhando as notícias. Então, assim, tem os seus dois lados, assim. Olha, eu estava evitando falar de Sérgio Pérez porque eu tenho muitos haters na internet quando entro nesse assunto. Mas vocês puxaram isso, então boa. Situação de Sérgio Pérez, até quando? Sérgio Pérez é uma situação delicada, porque se a gente olhar a temporada, no começo do ano, ele tava perfeito. Constante, né? Acho que ele fez umas 3, 4 dobradinhas com o Verstappen. Se eu não me engano, dos 5 primeiros GPs, uns 3, 4 ele pegou entre os 6 primeiros, pegou pódio. Então, a gente tava olhando e falou, nossa... Tava tudo nos conformes, foi o seu né? receio. Nossa, acho que o Verstappen vai Pérez. vencer, o Pérez vai ficar ali segundo e terceiro, vai ser um 2023 novamente. Só que aí, se eu não me engano, depois de Miami, começou a ladeira abaixo. Sim. Ele não conseguiu mais pódio, e aí foi a ascensão do Norris, da McLaren em si. O Sérgio Pérez está numa situação que o Albon até tentou ajudar ele, que teve uma entrevista que o Albon falou que realmente a configuração ali, o que é ajustado no carro da Red Bull, é mais voltado para o estilo de pilotagem do Verstappen. Ele tentou um pouco também se proteger, porque ele já passou nessa situação. Então, acho que a situação do Pérez está difícil. Ele só está na equipe, vamos ser honestos. Desculpem os torcedores do Pérez. Mas ele só está na equipe por conta dos patrocínios, todo o público latino, do México que ele traz e os patrocínios. O Pérez é um piloto ruim? Não é um piloto ruim. O problema é que a Red Bull tem uma régua de performance muito alta. Gasly já passou por isso, Ricardo, estava falando, passou por isso. Albon já passou por isso. Então, esses 3 pilotos são ruins? Não. Só que a régua da Red Bull é aqui. Se você não ficar segundo, o primeiro é o Verstappen, então ele deixa ele de lado. Mas se você não ficar em segundo em todo o GP, você tá ruim pra gente. E, gente, ficar em terceiro, pegar um pódio na Fórmula 1 é maravilhoso. Mas como a régua é muito alta, então eu acho que os dias dele estão contados aí. Acho que não chega até o ano que vem. Apesar de contratos e tudo, mas a gente sabe que contratos também são quebrados, né? Então, acho que ano que vem não chega, não. Eu acredito que o Pérez talvez realmente seja uma boa escolha, por conta também dele saber lidar estando ao lado do Verstappen. Porque se você for ver como passou já o Gasly, o Gasly é um parceiro difícil de se ter na equipe, né? A gente já pode ver entre ele e o Ocon. Então, assim, o Pérez, eu acho, talvez por ele ser mais velho, ter uma experiência já, eles devem ter levado isso muito em conta na hora de ter até escolhido ele para ficar do lado do Verstappen. Por ter também uma cabeça mais, assim, estruturada, sabe? De aguentar. Enfim, eu acho que também foi por causa disso. E a gente tem também, como você bem pontuou, o Pérez ele é um piloto excelente, só não está adepto ao carro. Tem várias circunstâncias que fazem com que ele tenha um campeonato tão... Campeonatos, vou ter que usar esse campeonatos tão difíceis. Aqui, já está até ilustrado aqui. E ele tem ao lado dele um piloto que é absurdo. Então, se ele, como você bem pontuou, se ele não chega ali nessa régua, a tentar uma proximidade, mas aí a gente entra na questão, o carro é diferente. O carro está adepto a Max Verstappen, que tem um estilo de pilotagem completamente diferente. Thali, o que fazer nessa circunstância? Exatamente. Não, a gente já pode ver que o gap entre um e outro é gigante. Quando você compara a pontuação de Max Verstappen no campeonato com a do Sérgio Pérez, é visível para qualquer um que há uma diferença absurda entre um e outros. Sobre a questão de sobre o carro ser diferente, a pilotagem, a gente entra num ponto meio complicado, né? Quando o fã da Red Bull, quando a gente fala que o fã da Red Bull, que o carro é diferente, é uma certa, assim, um lugar delicado pra gente entrar, né? Pro fã do Pérez. Mas eu acho que é um conjunto porque... o carro em si e o piloto é um conjunto, né? Eu acredito que seja uma porcentagem de carro e uma porcentagem de piloto.
E eu acredito que muitas vezes o Sérgio Pérez, apesar de ser um bom piloto, não está sabendo lidar, talvez, com o carro dele. Questão de adaptação. Eu não acho que a diferença de um carro para outro seja assim, gritante e seja o principal ponto do desempenho dele não estar tão assim a nível de Max Verstappen. Eu acho que é um conjunto entre o desempenho dele, talvez a adaptação dele esse ano, né, com todas as corridas, e um pouco do carro também. Mas eu não acho que o fator principal do desempenho deles, ter esse gap entre um e outro, seja o carro, e sim o piloto também. Eu acho que é o conjunto. O casamento, né? Que tem É o o casamento casamento, dos piloto, dois, carro. eu acho. Eu não vou colocar só a culpa no carro da Red Bull, não. E tem aquela questão também, que é a parte mental, né? É aquela coisa, você tá mandando bem, Você tá bem, vai né? vindo A cabeça tá boa. a Exatamente. confiança em todos nós. A confiança vai vindo, a confiança vai vindo. Quando começa a não dar certo, aí é uma corrida, é duas. Tirando também a pressão que tá em cima dele, né? Exato, Porque então- aí fica a pressão tanto de fã, tanto da própria equipe, aí junta tudo, a cabeça dele deve A estar própria assim, pressão de entregar um resultado, né? um turbilhão de emoção. E aí fica aquela pressão. Tem que performar, tem que performar. Para performar, aquela curva que você freia, acionaria o freio aqui, eu vou tentar um pouquinho mais. Nessa um pouquinho mais, muro. Aí vai um atrás do outro, aí ele fica naquele dilema. Eu vou tentar um pouquinho a mais, Ou ou eu vou para aqui, frear né? antes e não chego e não passo do Q1 no quali. Fica com aquele Fico em receio 10º mesmo. no GP. Aí ele fica. Eu arrisco e bato. E até às vezes, quando ele tá conseguindo, ele consegue fazer alguma coisa. Igual aconteceu com a partida entre ele e o Sainz, é o que a gente tava conversando. Exatamente. Tipo, ele ia conseguir ponto. Ele tava num momento bom pra carreira dele ali. Só que aí aconteceu aquilo, porque ele, se a gente for ver, não querendo defender nenhum lado, mas o Sainz estava numa posição onde que o Pérez conseguia dar uma desviada. E eu acho que por ele estar com medo de perder a posição ou de acabar acontecendo alguma coisa, ele não soube ceder e acabou tendo um DNF. O que é pior do Foi que uma não corrida receber um muito boa ponto. pra ele. Eu fiquei muito triste no final. Eu acho que é mais um conjunto, né? Na real, se a gente for olhar para as qualificações, a quantidade de vezes que a gente está vendo o Pérez indo para o Q3, tá complicado aí. Então, não acho que sejam só questões de corrida também. Quando a gente analisa o desempenho dele num todo, até nas classificações ele tá com essa dificuldade. Então, assim, não é só na hora da corrida, talvez eu acho que não é só a pressão de um outro piloto, de uma curva ou outra, eu acho que é um todo sim. Então, até nas voltas mais rápidas, ele tá com essa dificuldade, talvez, de se concentrar, de conseguir tirar o melhor, extrair o melhor do carro. Então, acho que tem todo esse conjunto mesmo. A gente O falou... próprio Azerbaijão, que foi o que aconteceu isso, pelo que eu vi, é uma pista. Todo piloto, até a gente que brinca ali no videogame, no simulador, tem uma pista que a gente gosta mais, uma ou duas. E pelo que eu vi, o Azerbaijão é uma que ele gosta muito. Ele é o rei. Então, teoricamente, ele treina, ele tem mais facilidade. E aí, que Acaba fase que ele tá, né? acontecendo. Aham. Até na pista que ele gosta, acontece isso. A gente tá falando de duplas, uma dupla que se destacou esse ano, a dupla da McLaren. Manu, e aí, expectativa, um título vindo aí? Assim, matematicamente falando, o Lando consegue chegar até o Max, né? Ainda mais que agora tem 3 sprints, né? Então, com cada ponto a mais, conta. Isso vale demais. É ouro, né? Só que a McLaren, eu acho que ela teve alguns problemas de estratégia no começo, né? Entre escolher o Norris e o Piastri. E eu acredito que eles demoraram realmente um tempo para escolher o Norris como, assim, a estrela deles, né? E, assim, como foi indo para frente, eles colocaram mais fé nele. Então, eu acredito que agora, com essas ideias mais fixas, assim, de que é o Norris, a McLaren vai conseguir ter um grande progresso daqui para frente. E, assim, a chance... Peraí. À vontade. Eu acho que o Verstappen e a Red Bull têm uma cabeça muito boa para estratégia. Assim, melhor do que a McLaren ou, assim, de qualquer outra equipe. E se eles derem algum escorregão, eu acredito que a McLaren consegue chegar. Mas, assim, bem difícil, realmente, só se tiver algum problema no carro do Max ou alguma coisa, porque ele vai continuar pontuando. O Max não vai chegar, assim, em 16º, para baixo de 10º e não pontuar. Ele sempre vai estar lá pontuando. E cada ponto importa, cada ponto faz sentido. Tanto que o Alonso já provou isso pra gente, né? Já perdeu o campeonato por conta de um ponto, né? Então, assim, eu acredito que eles têm que ficar bem de estratégia. Ficar assim com a Red Bull. Porque pela Red Bull, eles não... Eu acredito que eles não tenham um tropeço. Eles não vão tropeçar.
Sobre o Lando, eu até discordo um pouco da possibilidade de ele conseguir ganhar o campeonato, porque para ele conseguir, né, ficar em primeiro lugar, a gente precisa, e me corrijam se eu estiver errada, matematicamente falando, tirar 9 pontos por corrida, né, para conseguir alcançar o Max Verstappen. E se, contando, né, se o Max Verstappen der alguma derrapada, acontecer alguma coisa com ele, abandonar a corrida, bater alguma coisa, então acredito que Max Verstappen segue ainda na frente do campeonato, a não ser que aconteça algum imprevisto, alguma coisa com ele. Mas é o que eu estava até falando ali anteriormente, o calcanhar de Aquiles do Lando Norris é o Piastri. O Max Verstappen não tem o calcanhar de Aquiles, né? Que seria o Pérez, no caso. Ele não tem um piloto ali na cola dele tendo essa dificuldade, ou talvez até ganhando uma corrida, para ele perder um pouco de ponto. Então, quando a gente olha para o lado de Lando Norris, a gente tem um Piastri que está chegando ali. Até costumam falar que esse ano é um ano de aprendizado muito grande, tanto para a McLaren quanto para o Lando Norris e o Piastri, de como conciliar essas coisas. Então, eu acho que assim, o Lando ainda tem o Piastri ali, eu acredito que pode ser que ele ganhe mais uma corrida, então isso pode afetar então na pontuação. Acredito que se o Piastri ganha, a gente tem ainda Max Verstappen, né, na frente. Então, tem toda essa questão aí. Bom, a gente viu essa questão da McLaren, como vocês bem pontuaram, em vários momentos ainda não se sabia quem ia liderar ali. E a gente viu um desempenho absurdo do Piastri, assim como do Lando Norris. Mas você acha que isso afetou para o resultado que a gente está hoje? Como que você enxerga daqui para frente? Já está definido ou isso pode mudar com o desempenho do Piastri? Disseram que falaram ali meio que tá definido, mas eu não senti. Acho que foi. Se o Norris realmente não conseguiu o título, o Matalha e a Manu falaram, é muito difícil. Ele tem que ganhar. Ah, mas por que ganhar? Para conseguir o maior número de pontos e o Verstappen quarto, quinto ali, para a gente abrir uma possibilidade. A McLaren, a partir do momento Miami, o Norris ganhou. Depois, Holanda, para mim, a Holanda, quando ele ganhou, mesmo que o Max tenha ganhado a sprint, Holanda é a casa do Max. Sim. Que o Max não perdia na Holanda. Ali, para mim, acho que já foi um momento que vamos focar no Lando Norris, porque ele está na frente. Só que eles têm um dilema, porque o Piastri é um ótimo piloto, o Piastri já chegou na equipe, aquela briga das redes sociais que a Alpine anunciou, depois desanunciou. Então já começou meio que nesse contexto. E aí aquela coisa, se você não se posiciona, e dá pra gente levar de lição para várias coisas na vida, às vezes, se você não posiciona, duas opções. É essa que eu quero. Você vai ter benefícios e malefícios em cada uma, mas você escolheu uma. Nessa de, vamos ir vendo, e depois a gente decide. Às vezes é tarde demais. Sim. Então, acho que a McLaren se prejudicou nessa de vamos ver o que vai acontecendo. Ia ser criticado de todo jeito. Quantas vezes a Ferrari e várias outras equipes sempre deixaram claro o piloto principal. Sim. A Manu mercedista, o Bottas era claramente o segundo piloto. E sempre foi claro. E se a gente pegar outras equipes, também nitidamente... o Williams, o Albon é o primeiro piloto, e se a gente for ver várias outras. Se começa uma dúvida ou outra, a Ferrari era muito comum ela fazer, botar o limite no GP de Monza. Até Monza, quem tiver na frente, do GP de Monza para frente, esse vai ser o piloto que a gente vai investir. Faltou a McLaren colocar esse ponto, limite. né? Aí agora, igual a Thali falou, tem que ficar contando com sorte... tudo tem que as luas tem que se alinharem para o Max, aí é difícil. Manu, vamos falar de Mercedes? Como é que tá o coração? Como é que você tá enxergando a temporada desse ano? Assim, a que mais me doeu foi a vitória do Russell, que acabou sendo uma desvitória por conta de 1,5 kg do carro. Isso foi pesado, porque assim, eu sempre vim levantando o Russell, porque já que o Hamilton vai sair, provavelmente o Russell vai virar um primeiro piloto, né? Então, eu acredito que tem muita pressão em cima dele e ele realmente deve estar sentindo que agora é a hora dele brilhar. E ele é uma pessoa que a gente vê e fala assim, ele tem um futuro. Tanto que já demonstrou isso várias vezes. Tá bom que, assim, toda a cena do crime, ele tava ali, né? Todas as batidas, tudo que aconteceu, o Russell tava ali no meio, infiltrado. Mas eu fico feliz por ver a minha carrocinha estar melhor. Assim, eles melhoraram muito, assim, muito mesmo. Dos primeiros GPs, se vocês forem ver, eles só ficavam em 8º, 7º lugar.
E assim, depois acho que foi na Áustria que teve esse acidente entre o Lando e o Max. Foi na Áustria? Foi, Isso, né? foi isso. Foi não. Aí a gente conseguiu ver que ele realmente tá apto para ganhar, porque depois ele ganhou na qualificação, ele largou em primeiro e ele continuou assim num desempenho super assim de visão de futuro, né? Tipo, vamos investir realmente nesse piloto, já que não vai ter o Hamilton, a gente tem que investir no Russell. E assim, eu tava muito feliz de ver ele no pódio, muito feliz. E agora, com a falta do Hamilton, eu espero que a Ferrari faça um bom uso do Hamilton, né? Porque aí Eu vai ficar também nesse espero. dilema realmente Oremos. de primeiro e segundo piloto que a gente estava falando. Quem que vai ser o primeiro piloto da Ferrari agora entre o Leclerc, que é o queridinho da Ferrari, e o Hamilton, que assim, é o Hamilton, né? Com tanto título que ele tem, a gente tem que levar em conta que, estatisticamente falando, o Hamilton está acima do Leclerc. Então a gente tem que ver quem que a Ferrari no ano que vem vai promover como o primeiro piloto. Thali, a gente está falando de Hamilton aqui. Esse ano não foi uma temporada boa, a última temporada também não foi uma das melhores, excelentes. Ele é um baita de um piloto. A gente olha aí pela quantidade de títulos mundiais que ele tem. Em um dos programas a gente até comentou com um dos convidados que pilotos têm esses altos e baixos e faz parte do automobilismo. A gente viu isso, a gente viu não, porque eu não estava lá. Teve Senna, teve Schumacher, entre outros pilotos que tem esses altos e baixos e faz parte. O carro nem sempre é perfeito, precisa de ajuste, etc. E às vezes, aí eu queria que você comentasse sobre, as pessoas julgam muito o piloto, que é excelente, pelo momento em que ele está vivendo ali. Como que a gente pode amenizar isso? Então, a gente olhando para a trajetória do Hamilton na Mercedes e olhando para a Mercedes nesses últimos anos, a gente não pode culpar só o Hamilton, né? O carro da Mercedes vem com um desempenho não muito bom faz um tempinho. Então, jogar toda a culpa no Hamilton, falar que ele não é bom piloto, é loucura falar isso, gente. O que eu vejo do Hamilton é que ele tenta sempre tirar o melhor do carro e nem sempre ele consegue fazer isso, nem sempre ele consegue tirar o melhor, se sentir confortável com o carro que ele tá. Muita gente compara assim, mas o Russell às vezes está com um desempenho melhor que ele. Nem sempre o carro está exatamente adaptado para aquele piloto. Coincidentemente, o carro, que bom, né, que está sendo bem adaptado para o Russell, e que ótimo isso, mas nem sempre é a mesma situação para o Lewis Hamilton, que é o que a gente vem vendo. Pode ser também que o momento dele, essa pressão talvez agora de ir para a Ferrari, tem tudo isso, pode mexer com a cabeça dele, pode ser um dos motivos do porquê ele talvez não esteja, apesar das vitórias, não esteja se desempenhando tão bem, né, quanto os mercedistas gostariam que ele estivesse, mas eu acho que é tudo uma questão de timing mesmo, de carro, combinação de carro, como eu já falei. Não é só o piloto sozinho e não só o carro sozinho, então não tem como a gente... Tem equipe também, né? Tem as estratégias também, não vamos esquecer disso. Então, tem o carro, tem o piloto, tem a estratégia, então é uma combinação de tudo. Olhar só para um piloto, eu acho que não é muito justo. Então, é bom a gente sempre ter um olhar 360, e eu acho que é isso que ajuda a gente a ter uma visão, assim, melhor do todo, sabe? Então, uma dica é sempre olhar um olhar 360. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com o carro? Qual a atualização que foi feita? Por que ele não está conseguindo se adaptar? Então, eu acho que é legal a gente ter um olhar, assim, mais aberto e amplo para todos os lados mesmo. Boa. Vamos falar de estratégia ou falta de estratégia, não sei vocês que vão me dizer, da Ferrari. Ainda falando de Hamilton, 2025. É um ano que você acredita que com o Hamilton lá pode melhorar isso? Oremos. Oremos. Acredito, sem dúvida, a Mercedes, a Manuela Thali estava falando, é uma equipe que costuma, com o Hamilton e o Russell, não errar estratégias. Uma vez ou outra, raramente, sempre acontece tudo, mas não costuma errar. O que já não acontece na Ferrari. Apesar de que antes a gente estava conversando, a Ferrari não está errando muito estratégia esse ano, não. Até que está acertando, ainda bem. Mas eu acredito que o ano que vem o Hamilton, sem dúvida, vai trazer um pouco dessa gigantesca bagagem que ele tem. E ele vai dar a contratação do Hamilton, além de ser um mega piloto, os títulos e tudo mais, também vem muito com toda a experiência, o know-how que ele tem para ele trazer para a equipe. Então, acredito que realmente para o ano que vem ele vai melhorar. A expectativa é melhorar. Já está melhorando a Ferrari, né? Já está com estratégias um pouco melhores, porque acho que um exemplo aqui para deixar claro de estratégia da Ferrari foi o ano, se eu não me engano, foi ano passado, da Mônaco, que choveu
E chamaram os dois pilotos, não chamaram os dois pro box, trocaram o pneu, Confusão. fizeram uma Meu Deus. confusão nos pitstops que foi um caos. Então, acredito que com o Hamilton isso não vai acontecer, porque não dá, né? Com o queridinho deles de um lado, que é o Leclerc, e o Hamilton do outro errar a estratégia, Sim. não dá. Exatamente. É, Mas já tá difícil. melhorando, Sim. acho que É. não vai acontecer isso, não. É legal até a gente trazer um pouquinho pra fora, que eu até costumo falar sobre isso, que o Hamilton, ele não traz só a bagagem, assim, de pilotagem, mas é uma coisa muito fora, porque o Hamilton, ele é um ícone de moda, e a gente sabe muito disso, e a Ferrari tá em ascensão nessa questão de moda, com vários desfiles acontecendo, então a marca e o peso no mundo do marketing, da moda e até das ações da Ferrari, quando eles anunciaram, até as ações subiram muito. Então, eu costumo também, gosto de olhar por esse lado mais marqueteiro da coisa, que a entrada do Hamilton traz, assim, uma bagagem grande para o mundo da moda, para a marca da Ferrari, que quer entrar nessa ascensão da moda também, né, de luxo, como eles têm essa marca, enfim. Então, acho que é muito interessante essa entrada dele. Acredito que algo que está também conectado a essa melhora da Ferrari com as estratégias é a entrada do Vasseur. E a saída do Mattia Binotto. E aí entra naquele ponto que eu comentei de se posicionar. O Mattia Binotto era Ele um cara era aquele cara que ele ficava tipo ficava a dos dois McLaren lados, ali. exatamente. Vamos ver aqui Leclerc, vamos ver o que tá. O Vasseur se posiciona. Então, talvez, não com os pilotos na pista ali, eu digo, mas talvez ali nos bastidores, ele com a consegue ter própria uma equipe, direção melhor. a equipe está se posicionando mais. Sim, com Ó, certeza. vamos nessa estratégia, vai fazer isso. Apesar que a Ferrari ainda tem até hoje os planos GH, Sim. plano Z, que eu acho É demais, infinita a né? lista. E Aston Martin, gente? O Newey tá lá Aston agora, Martin hein? pode mudar 2025, hein? Eu acho que, assim, a Aston Martin com o Newey tem uma chance de ascensão. Só que vai demorar um pouquinho ainda. Eu não acho que vai ser de 2025, talvez, assim, 2026 comece a aparecer. Eu não acho que vai ser, tipo assim, um boom. Eu acho que ele ainda vai ter que fazer algumas grandes mudanças ali ainda, principalmente no carro, na equipe ali, dar umas mexidinhas, porque eu acho que deve estar bem confuso, assim. Uma coisa legal que até um dos motivos que, pelo menos o que a gente ficou sabendo que ele não foi para a Ferrari, foi ele levar parte da equipe dele, que já é uma ótima coisa, porque se ele vai chegar na Aston Martin, que era um carro que, principalmente no começo do ano passado, Alonso com pódio, eles começaram O bem, Alonso tava- e a gente falou, nossa, O Alonso tava decolando, o que está realmente. acontecendo com a Aston Martin aqui? E aí veio numa queda muito grande, por quê? Não porque eles pioraram, mas todas as equipes vão evoluindo naturalmente E aí você eles acaba não ficando pra trás, acompanhando, exatamente. não acompanharam a evolução. Então, ter o Newey para o ano que vem, para ele se preparar para 2026 com o novo regulamento dos carros, vai ser perfeito. Eu também acho que a Aston Martin, para 2026, tem o Newey e a equipe dele, e olha o que ele fez na Red Bull por muito tempo. Realmente. Então, há uma chance muito grande, porque até o tema de pilotos que a gente estava falando, os fãs, a galera às vezes esquece que a Fórmula 1 é uma competição de carros. Não é só o piloto que tem que fazer todo o milagre ali. O engenheiro Também tá lá, tem um colocando a carro mão na... que ele tem que performar, o que a Sim. Thali estava falando. Coloca o Verstappen num carro ruim. É lógico que por ele ser o Verstappen, por ele ser o Hamilton, o Senna, é lógico que num carro ruim ele tirava o máximo daquele carro. Mas tem o máximo. Então a parte de engenharia com o Newey na Aston Martin vai dar muita diferença. É bom a gente enfatizar também que o Lawrence Stroll, o desejo dele é fazer o filho dele campeão. Então, tudo que ele está fazendo, a gente tem outras mudanças, né? Mudança de motor agora da Aston Martin. O que o Lawrence Stroll quer é fazer o filho dele campeão. Isso é muito claro, assim, para todo mundo. Vai ter mudanças, a Aston Martin pode melhorar com tudo isso, mudança de motor, mudança de equipe e tudo mais, pode. Mas fazer o filho dele campeão, eu acho que não consegue, por meu ponto de vista sobre o Lance Stroll, é que ele não tem... não vou dizer que ele não tem talento, para não ser muito pesado com os fãs dele, mas essa cabeça de campeão mundial. Então, mesmo que tragam várias mudanças para o carro, mudança de motor, novo regulamento, eu acho que mesmo assim, esse desejo de ter o Lance Stroll como campeão, eu acho que é um pouco difícil. E aí que entram os boatos de que queriam trazer o Max Verstappen para Aston Martin, para ver se conseguiam, que era o desejo dele, talvez o Max ensinar, dar uma ajudada ali pro Lance Stroll. E eu não acho que o Max Verstappen tem esse tipo de paciência para querer ensinar ele. Eu acho que ele já tentou isso com o Fernando Alonso, só que Max Verstappen não tem o mesmo, assim,
cabeça que o Fernando Alonso, então não acho que ele teria essa paciência de vou entrar na Aston Martin apenas para colocar o filho dele no caminho. E eu acredito que esse é o desejo do Lawrence Stroll, afinal, fazer o filho dele realmente campeão. E eu acho que a partir do momento que o Lance Stroll falar, não quero mais isso daqui, como ele é um investidor, né, o Lance Stroll majoritário, vende as ações, né, meu ponto de vista, e corrija-me se eu estiver errada, pode vender, outra equipe entrar, enfim, eu acho que essa é a questão da Aston Martin, assim, que ocorre atualmente. Falar um pouquinho agora sobre os brasileiros, o nosso sonho. A gente falou um pouquinho no começo que a gente queria muito um determinado anúncio aí que tá demorando para vir. Vamos agilizar a Fórmula 1. Eu fico lá atualizando a paginazinha lá todo dia para ver se tem alguma coisinha. A gente tem pilotos excelentes, pilotos que arrasam dentro do grid como fora. Para quem conhece os pilotos brasileiros que estão aí buscando a vaga pessoalmente, são pessoas fantásticas. Rafael Câmara, pernambucano, que se destaca muito aí, Felipe Drogovic, olha aqui, ó, Enzo Fittipaldi, o Bortoleto. Como eles são simpáticos, ó. Como que fala não? Como que fala não, pelo amor de Deus, vamos remover Sérgio Pérez, brincadeira, e colocar um desses aqui. Moa, dos 4, assim, qual que você sonha hoje em ver na Fórmula 1? Ó, apesar de a gente estava conversando nos bastidores, eu gosto muito do Enzo. Muito legal ele. Mas eu acho que o que está mais próximo e o que eu acredito que vai conseguir mesmo é o Gabriel Bortoleto. Por tudo que ele fez na Fórmula 2. Lógico que o Drogovic foi campeão também da Fórmula 2. Teve o seu mérito. Ah, mas foi no terceiro ano, não foi no primeiro, no segundo. Mas foi. Ele foi campeão. Ele foi campeão. Quantos pilotos aí estão no grid o ano que vem e não foram campeões nem da Fórmula 2? Então ele foi campeão. O problema dele foi aquele timing, né? De bater na porta das equipes. Sim. O Bortoleto tá no momento certo. A gente espera desse anúncio vir do ano que vem, mas eu acredito que até para 2026. Se 2025 não aparecer um piloto assim extraordinário na Fórmula 2, fazer as coisas que o Bortoleto está fazendo na Fórmula 2 esse ano, acho difícil alguém bater o ano que vem. Então, acho que no máximo, em 2026, ele deve aparecer. Então, se eu tivesse que trazer não só pelo momento, né? Tudo que ele vem mostrando mesmo na categoria. Lógico que o Enzo já teve GPs, inclusive esse ano com vitória, incríveis, que ele fez ultrapassagens ali. Em próprio Jeddah, ele ultrapassou o primeiro e o segundo de uma vez em uma curva. Drogovic tendo vencido. E o Câmara, que é campeão da FRECA agora recentemente. É uma esperança para nós brasileiros daqui uns 3... Depois que o Bortoleto tiver, colocando mais. Aí ele já vai ali nos bastidores conversando. Ó, tem um cara aqui que é meu amigo. É meu amigo. Aí ele já vai arrumando o campo ali, arrumando pro Câmara chegar. Mas o Bortoleto, acho que tem tudo. É um talento, né? A gente até tava falando, se o Bortoleto, com todo esse contexto, não conseguir, eu não sei mais o que a gente tem que fazer. Sim. Comprar uma equipe igual o Lawrence e colocar o Bortoleto lá dentro. Para embasar nossos dados, eu trouxe uma informação aqui para ver que não é só achismos nossos. Segundo a Forbes, em 2023, entre os quase 200 países do mundo, o Brasil é o terceiro colocado do ranking de todos os tempos quando o assunto é conquistas na Fórmula 1. Os pilotos nascidos aqui no Brasil que mais venceram, com 8 títulos mundiais, 3 do Senna, 3 do Nelson Piquet, e 2 do Emerson Fittipaldi. Então o Brasil é uma potência de automobilismo, a gente precisa olhar, a gente tem aqui 4 grandes jovens aí que estão fazendo de tudo, vamos comprar equipe, vamos fazer uma vaquinha, não sei o que a gente faz mais, tá, para colocar aí pelo menos um desses no ano que vem. Vamos comprar uma equipe, vamos juntar todo mundo aqui, porque... Cara, o Brasil tem muitos talentos, não só dos que já estão internacionalmente, como os que estão até, por exemplo, na Fórmula 4 brasileira, se a gente for olhar. Eu gosto muito de falar até de uma conterrânea minha, que é a Rafaela Ferreira, que está na Fórmula 4. Quero muito que ela esteja na F1 Academy. Gosto muito também de falar das mulheres que estão entrando no automobilismo, como a gente já tem a Aurélia Nobles na F1 Academy concorrendo, outra brasileira. Então, o Brasil é muito bom em exportar talentos para fora. Então, assim... Eu acho que a gente poderia dar uma olhadinha a mais pro Brasil, investir mais talvez nisso, porque a gente tem bons talentos. E eu acho que eles se dariam muito bem em equipes grandes, como é o caso assim, do Gabriel Bortoleto, do Drogovic, que infelizmente é a questão do timing que ocorre, mas a gente tem essa questão de muitos talentos aqui no Brasil. Então, se a gente desse mais uma olhadinha, fazer uma vaquinha, empresas que estão assistindo... Essa questão de comprar realmente a equipe foi realmente o BO que o Drogo tá sofrendo, né?
Porque ele realmente não consegue aquela vaga por conta do papai do Stroll estar lá, não deixar o Stroll sair por nada. E, óbvio, ninguém vai lá abrir mão do Alonso, né? Assim, mas ele tá sofrendo essa questão de compramos uma equipe. E ele também, aquele GP que no Bahrein, que o Stroll machucou o punho, aí ele não ia correr, Sim. ia correr. A gente falou, nossa, agora vai. Agora o Meu Drogovic Deus. vai entrar, ele vai brilhar, vai mandar muito bem. Aí Fez a o cirurgia. Stroll vai lá, virando o carro naquela curva 1 no Bahrein com uma mão. A gente, Tudo pra não ter o gente, Drugo. a gente não dá Eles fazem sorte tudo. mesmo. Lembrando que ele vai pilotar no treino livre agora, né? Substituindo no o Fernando México, Alonso. verdade. Então, sim, É, mais aqui um a olhar gente- para ele. Aqui a gente colocou 4 pilotos brasileiros que estão caminhando para a Fórmula 1, mas vale destacar que há muitas categorias com excelentes pilotos correndo. Tem o Caio Collet na Indy, tem os meninos que estão na Stock Car. O Brasil é uma potência de automobilismo, então vale, como a gente bem enfatizou aqui, ter esse olhar carinhoso. Agora, outros pilotos aí dessa nova geração, dessa nossa safra de Fórmula 1, a gente tem Oscar Piastri, que está se destacando muito, e eu quero debater rapidinho com vocês. Muito se fala sobre renovação do grid. E com a renovação obrigatória, entre aspas, que tivemos esse ano, se provou necessária mesmo, que a gente precisava mudar o grid e trazer outras pessoas. Manu, para o ano que vem, para as próximas gerações de pilotos, como ter esse olhar de ir renovando o grid? Assim, eu acho muito importante você dar a oportunidade para as pessoas mais novas entrarem no grid, né? Por exemplo, existem vários pilotos ali que, tecnicamente, não precisariam estar mais lá. Por exemplo, o Bottas já fez muita história. Gosto muito do Bottas, mas acredito que ele já fez bastante coisa Olha, a pela nossa equipe Mercedes. foi rápida, já colocou aqui 2025 como estamos. Então, eu acredito que o Colapinto, ele apareceu na Williams e ele vai ser um nome cotado. Com certeza, assim, o menino, ele fez a vez dele ali. Por exemplo, o Berman, acho que ele foi cotado principalmente pela entrega que ele fez substituindo o Sainz. Eu acho que seria um desperdício não ter chamado o Berman para fazer parte da Haas. Por exemplo, não tem ali o Lawson. Mas o Lawson, eu acredito que ele também vai ser uma boa oportunidade para ver gente nova no grid. Porque a gente já está acostumado com muito rosto, assim, né? Então, igual o Alonso, por exemplo, que ele é um piloto novo, né? Ele é bem jovem. Tranquilo, no Brasil já Ele é estaria bem dando entrada ali jovenzinho, na exatamente. aposentadoria. Então, eu acho muito importante ter piloto novo. O Kimi, por exemplo, que agora está na Mercedes. Assim, eu gosto bastante do Kimi. Então, eu acho que ele e o Russell vão ser futuros pilotos, assim, em destaque. Não puxando o Você saco da tocou minha no Mercedes, ponto mas... ótimo. Kimi Antonelli, não foi cedo demais? Ele é bem novo, né? Ele e o Berman. Eu acho que o Berman tem 18 anos. Quantos anos o Berman É. O tem? Kimi acabou de fazer 18 ou tem 17? Não, eles Ainda alguma não são, fez coisa. 18 ainda, não. eles são bem Eles novos. estão ali. É. Estão ali. Estão ali. Então, eu acredito que não é capacidade de pilotar. Eu acho que tá aqui, ó, o problema de ser muito novo. Como, por exemplo, até do Norris e do Piastri. Eles são muito novos. Eu acredito que o Norris e o Piastri, eles têm uma cabeça, assim, bem jovem. Então, o Berman e o Kimi, que são bem mais novos, vão acabar sofrendo algumas coisas mentalmente, assim, porque é uma pressão. Vão ter que fazer uma sessão da psicóloga forte, porque é uma pressão absurda. Para ter 18 anos, eu acho E arriscado. nem sempre essa renovação dá certo, que é o caso que a gente viu do Sargent. Por exemplo, o Sargent entrou junto com o Piastri, né? Eles estavam correndo juntos, entraram praticamente ali no mesmo timing, e a gente pôde perceber essa diferença entre um e outro. Então, às vezes, não é só o carro, como eu sempre costumo falar, é a cabeça dos dois, né? O Sargent não conseguiu se adaptar, como a gente pôde ver, né? Agora com a substituição dele, coitado. Mas, e o Piastri conseguiu se sair muito bem, né? Enfim, ano passado, nem tanto, talvez ele estava ali naquela fase de aprendizado, e esse ano foi um ano, assim, que ele conseguiu dar o salto dele, que ele conseguiu mostrar, não, eu consigo estar aqui, diferentemente do Sargent, que, né, acabou saindo. Mas eu acho que tá tudo mesmo, como até a Manu falou, também na cabeça. O carro também ajuda. Então, assim, tem vezes que dá certo e tem vezes que não. Agora, vamos ficar de olho no Kimi. Será que vai dar certo? Será que vai ser um Sargent da vida ou será que vai ser um Piastri? Então, tem toda essa questão. Eu acho que o Toto, ele levou muito em base o Verstappen, com a idade que o Verstappen entrou, para escolher o Kimi. Como se usasse o Verstappen como um exemplo, sabe? Tipo, a gente não aceitou o Verstappen, mas a gente vai aceitar o Kimi, não por conta da idade, mas sim por conta do desempenho que ele pode desenvolver para a equipe. Eu acho que foi um risco que ele tomou, tendo em conta o Verstappen.
Olhando o grid de 2025, a gente está caminhando para o fim. Itália, o que você mudaria? Ai, pergunta difícil, deixa eu ver. Aqui, assim, desse ladinho, eu acho que a gente poderia dar Na uma Haas? trocada na Haas, assim, com o Ocon. Também trocaria um pouquinho ali no Sauber, com o Hülkenberg. Apesar, assim, ele vem até ok nessa temporada, mas eu acho que poderíamos substituir, mas eu acho que aqui, ó, a gente Mas pode a fazer Haas, uma ali. alteraçãozinha aqui. Lá também, né, na Aston Aston Martin, Martin. acho que dá pra gente trocar. Assim, na Red Bull também. Não que, assim, que interfira muito pra mim, porque o Pérez estando lá e não pontuando muito, bom pra mim é Ferrari. Então, assim, ele saindo ou não saindo, tudo bem. Mas eu acho que essas são as mudanças que eu faria. Manu, quais Eu são as principais colocaria o mudanças? Sainz na Mercedes. A Assim, única pra mudança- mim é a minha fanfic perfeita, assim. Pra mim é perfeito o Sainz na Mercedes. E acabou, assim. Eu acho que poderia ter sido uma contratação. Eu acho que até deve ter rolado, assim, nos bastidores, uma conversa entre Sainz e Mercedes. Mas, assim, pra mim seria perfeito fechar um Sainz na Mercedes. Boa, quais são as mudanças? Dos pilotos jovens, com a Mercedes eu até traria o Kimi. Eu acho que, apesar da idade, concordo com tudo que vocês falaram, mas o remorso do Toto Wolff pelo Verstappen, Pelo como você Verstappen, falou, isso. acho que ele não poderia fazer algo diferente. Então Ele eu pesa. manteria a Mercedes. Dali eu não traria o Berman, eu não traria o Jack Dohan. Entendo o contexto dos dois, Eu também não traria o Dohan. mas eu acho assim, essa questão de novos pilotos tem um entrave que quando quando o piloto é campeão da Fórmula 2, ele não pode continuar na categoria. Então, se você tem essa regra, você tem que ter uma porta de entrada, até um pouco forçando, uma ajuda da Fórmula 1 a colocar alguém no grid. Porque se é impedido de continuar competindo, então sou a favor de ter uma 11ª equipe. Sei que as equipes não querem dividir o dinheiro entre 11, é melhor estar em 10. Mas uma 11ª equipe já ia abrir mais 2 vagas, ia ficar mais tranquilo. E voltando para esse grid, não traria o Dohan. Nossa, não. O Berman também não. E eu teria colocado o Drogovic sem dúvida. Assim, se é anunciado, ó, há muito tempo. Qual O equipe? Drugo tá O ali já. Hülkenberg, eu entendo ele na Sauber para trazer uma experiência e tudo mais, mas também era um cara que eu duvidaria um pouco. Lee Alonso, para mim, já teria sido anunciado ali. É o cara que foi anunciado para esse ano, mas não para o ano que vem. Para mim, continua. E eu duvidaria um pouco do Ocon. Então, tiraria o Dohan e o Berman e negociaria muito com o Hülkenberg e o Ocon se continua ou não. Olha, a gente tem muita coisa para falar. Vocês estão acompanhando aqui. Acho que a gente não falou 1/3 de tudo que a gente queria. São 3 convidados maravilhosos que renderam aqui um bate-papo super bom. E a gente encerra o Papo de Paddock com aquele joguinho de perguntas rápidas. Vocês estão preparados? Quero ver agora como é que vocês vão sair. Vamos, Thali. Qual o melhor piloto de todos os tempos? Ayrton Senna. Senna. Ayrton Senna. Se você pudesse mudar uma regra na Fórmula 1, qual seria? DRS. O DRS já mudou, na real, né? Então, Mas continua assim. eu acho que eu continuaria com o DRS, porque mudou e eu continuaria com. Boa. Eu mudaria a pontuação. Eu colocaria a pontuação para os 13, 14 primeiros, não até os 10. Qual circuito da Fórmula 1 não pode sair do calendário? Interlagos. Interlagos, fato. Ó, Interlagos, mas Silverstone. Se tivesse que tirar porque a gente é brasileiro, né? Mais Silverstone. Qual voltaria? Qual voltaria? Ó, muita gente... que tem todo um contexto, mas eu gosto muito do circuito da Rússia. Manu? Alemanha. Alemanha. Se pudesse assistir uma corrida ao vivo, qualquer uma, qual seria? Depende de circuito, corrida que já passou. Você que manda. Eu queria ver o Senna correndo de novo, né? Eu posso falar disso. Olha. Então, Pra mim, qualquer corrida em Mônaco. Assim, pra mim é um sonho ver uma corrida em Mônaco. Ou Spa. Spa também, clássicas, né? Boa. Bom, como eu torço pra Ferrari, queria ver em Monza. Nossa, imagina. Igual aconteceu agora do Leclerc vencendo. Eu já me imaginei no meio daquela multidão, É uma multidão cantando, absurda. tudo. era sobre Vai, local, Monza. então.
Mônaco. Então vai bom. Eu achei que era alguma corrida que já tinha passado. Qualquer um, você que escolhe. Não, Eu mas adoraria o ver local Senna. adoraria ver em Mônaco também, mas eu adoraria ver o Senna correndo de novo, né, gente? Sonho. Queria reviver algumas em Interlagos. Gente, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer vocês terem aceitado participar do programa. A gente tinha muita coisa para falar aqui. Eu acredito que vocês também têm muito a acrescentar. Vou deixar aí um minutinho para vocês agradecerem ao público que acompanhou. Thali, obrigado, viu, por ter vindo. Obrigada a todo mundo que acompanhou também. Saibam que esse mundo da Fórmula 1 é um mundo assim, complicado de entender, mas vocês vão adorar para os novos que querem chegar e assistir. Então, assim, vale a pena assistir, continue assistindo, continue aprendendo. E a gente está aqui também para debater, para ensinar vocês. Então, não desistam da Fórmula 1. Suas redes sociais, fala aí pro pessoal seguir. É Thali F1, com H e com Y, porque meu nome é complicadinho. Manu, obrigado. Muito obrigada pelo convite, Alê. Muito obrigada a todos pelo convite aqui da equipe. Se você tá afim de começar a acompanhar o automobilismo e tem medo, porque assim, quando a gente começa a assistir o automobilismo, a gente fica com medo de todas aquelas informações, assista. Você vai pegando aos poucos, não desiste, continua, porque o esporte é muito legal de acompanhar. As minhas redes sociais são @F1ManuLouise. Instagram, a Twitch que eu faço live, tudo é @F1ManuLouise. Manda. Obrigado, Moa. Pô, legal demais, muito bom estar com você, Ale. Não conhecia a Thali e a Manu pessoalmente, né? E não conhecia vocês, mas legal demais estar com vocês. E acompanhar as redes sociais todas, agora o Twitter voltou. Todas elas são @reaceleração. E eu vou para uma linha de conteúdo mais, um pouco do que a gente fez aqui, mais dar minha opinião, falar sobre o que aconteceu e tudo mais. Então, pô, foi legal demais participar. Olha, obrigado novamente por terem vindo. Não sei se meu produtor deixa eu dar spoiler sobre a nossa programação para o GP São Paulo de Fórmula 1, mas está muito legal. Vou dar um spoiler, vai, depois eu vou tomar bronca do produtor, mas a gente vai ter 4 programas exclusivos no nosso digital, falando sobre tudo o que acontece na Fórmula 1. Nesses programas vão ter convidados super especiais, nossa agenda já está fechada e a gente espera por você. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo programa. Tchau!